pai de santo falou assim, olha, o seu pensamento é um pensamento de Maomé, sabia? Você pensa como Maomé. Assim ele falou. E eu não sabia o que era Maomé. Então essa questão do terrorismo, ela está muito vinculada aos interesses políticos. E a gente vê isso desde quando invadiram o Iraque, o Afeganistão, atrás de bombas nucleares. Que a gente está esperando até agora aparecer, né? Quanto tempo isso? Esclarecer para as pessoas, a sua religião prega isso? Você está sendo coerente com aquilo que as pessoas pregam nas mesquitas? Não, então muda de vida. Lembrar que quando se fala em religião, a gente fala de ligação com Deus, e que Deus é amor. Então, que tudo que prega violência não pertence a nenhuma religião. Meu pai de santo falou assim, olha, o seu pensamento é um pensamento de Maomé, sabia? Você pensa como Maomé. Assim ele falou. E eu não sabia o que era Maomé. Fui à medida com que eu ia entendendo. Como eu tive um pouco de convívio com alguns muçulmanos, então à medida que eles iam me indicando como seria o comportamento de um muçulmano naqueles assuntos nos quais eles me viam, né, vivendo, aí eles iam me explicando e eu ia mudando. Teve uma vez que eu abri eu estava muito em dúvida, e estava com muita dúvida mesmo, e comecei a me questionar a respeito de tudo. Eu nasci em berço católico. E sempre fui muito religiosa. Minha família é muito religiosa, não só de domingo, né? Porque o brasileiro tem isso também, né? Por coincidência mesmo, eu abri a Bíblia em São João 16 e estava escrito que viria um outro mensageiro. Era Jesus que estava falando. Quem é esse que acho que eu achei um? Acho que até que enfim, né? Eu achei um que pensa que nem eu, entendeu? O Islã sempre fez parte da minha conduta sem eu saber o que fazia. E aí, então, é claro, eu fui buscar a mesquita e fiz a minha charrada, que é o testemunho de fé. E a partir daquele momento eu passei, então, me guiar pelo Alcorão Sagrado. Sexta-feira, 1 da tarde, eu fui, fiquei conhecendo e naquele dia eu me converti. Tem 9 anos que eu fiz a minha reversão, a gente chama de reversão no Islã. Revertido é uma ideia basicamente brasileira, da ideia de que todo homem nasce muçulmano. Então a ideia de que todos nós aqui nessa sala nascemos entregues a Deus. Só que por algumas situações nós desviamos, seguimos outras religiões, outros caminhos. Eu vejo assim que as pessoas, quando elas procuram uma religião, né, elas estão à procura de algo que irá completar também aquilo, né? Completar aquilo que eles não tinham. A gente acredita em Jesus. Jesus, na verdade, é muito citado no Alcorão. O Alcorão nós acreditamos ser a palavra literal de Deus que Deus revelou ao profeta Muhammad através do anjo Gabriel. Tem 114 capítulos. As pessoas confundem muito o profeta Muhammad como se os muçulmanos fossem seguidores do profeta. Eles não são seguidores do profeta. O profeta, na verdade, é um mensageiro que vai receber a mensagem e vai se tornar exemplo, né? Muhammad é o último dos mensageiros. Nasceu em 570 da era cristã, no ano 610 iniciou a revelação do Alcorão e faleceu no ano 632. Todos os livros sagrados que foram revelados antes, a Torá, os Salmos, né, o Antigo Testamento, são todos livros considerados pelo Islã. Jesus é um dos profetas do Islã, o nascimento dele é um milagre mencionado no Alcorão, inclusive sua mãe tem o nome mencionado no Alcorão. Em relação às cinco orações, não de cumpri-las, mas de poder cumpri-las, a adaptação é complicada até hoje. Essa oração é um compromisso que nós temos diretamente com Deus. Se ela não pode estar na mesquita, e ela não pode, inclusive, às vezes, por causa do trabalho, estudo, outra atividade, não fazer as orações no devido horário, ela faz assim que puder, ou em casa, ou em qualquer outro local, assim que ela puder, porque, vamos dizer assim, é um compromisso, uma dívida que ela tem com Deus. Após 11 de setembro, você tem um crescimento vertiginoso de mulheres e de homens, porque foi massificante, né, a propaganda contra o Islã, e é até hoje, né? Terrorismo nada tem a ver com religião. Terrorismo tem a ver com movimento político.
O Estado Islâmico, de Estado não tem nada e de islâmico muito menos. Tem que ser tratado pelos atos que eles fazem. É um grupo terrorista que usa o nome do Islã, como as torcidas organizadas. Tudo que esse Daesh pratica é completamente contra os princípios islâmicos. Então, e as pessoas mais afetadas são os próprios muçulmanos. A gente sofre, né? Porque, principalmente, que a gente tem que justificar o tempo todo algo que a gente não entende nada. Falar sobre terrorismo. Eu não sei o que é terrorismo. Eu admiro quem se converte ao Islã, obviamente, porque você sai de uma família que não é muçulmana. E não é fácil. Porque o choque para a família é muito grande. E aí o segundo choque é quando essa menina, essa moça, resolve usar o hijab. Aí é um segundo choque, porque ela não tem aceitação. Aconteceu da gente, embora o nosso país seja laico, dito laico, eu digo bem claramente isso, dito laico, mas ele não prega a laicidade. Eu acho que a mulher muçulmana que precisa muito trabalhar, ela tem muita dificuldade de se inserir no mercado de trabalho. Se tiverem que me contratar, vão contratar com o hijab. E foi com o hijab. Aí fiz a aula teste, tudo, e demoraram um pouco para chamar. Aí quando eu voltei, aí fui preencher, foi uma coisa muito... Aconteceu, né? Ele acabou me entregando a mesma ficha que eu tinha preenchido antes, e atrás ele tinha escrito, usa burca. Eu peguei e virei e falei, só um detalhe, não é burca, tá? Aí ele ficou sem graça, assim, né? Não, é que... Não, eu falei, não, entendo, você tinha que avisar para o outro coordenador que, embora fosse uma boa profissional, tinha esse detalhe, tudo bem. O hijab chama atenção, mas aquelas pessoas que têm preconceito por uma mulher cobrindo a cabeça, certamente terá preconceito. Pessoas que têm de cor diferente, de origem diferente, até de gêneros diferentes. A partir do momento que eu fiz a minha charrada, isso não acontece com todas as muçulmanas, por essa questão de enfrentar os preconceitos, mas eu já me senti madura para já de imediato assumir o hijab. A vestimenta não foi algo tão complicado para mim, porque eu sempre fui mais assim reservada, mas foi fechando mais, né? Tenho convicção que o hijab é libertador para muitas mulheres. Da mesma forma que eu tenho convicção que o hijab é opressor para outras mulheres. Por quê? Ele é libertador, sim, quando ele é opcional. Ela realmente se libertou de ter que se colocar dentro desse padrão que é imposto de beleza, imposto de magreza, imposto de moda. Mesmo que a mulher do Ocidente acredite que ela é mais livre, ela não é tão livre quanto ela acha que é livre, sabe? Ela tem outras coisas que aprendem, mas que são completamente diferentes. Nós, brasileiros, construímos a ideia que a mulher nua é a mulher liberta. Ele protege a mulher muito mais intelectualmente, porque uma pessoa vai olhar para a muçulmana exatamente pelo que ela é. Ele não está vendo o corpo dela, ele não está vendo o cabelo dela, então ele não tem como colocar nela um estereótipo. Sempre fui muito feliz e continuo sendo feliz porque eu não acho que tem que ser tudo para ter tudo para ser feliz, sabe? Tenho medo de me afastar dessa paz. Não gostaria. Quero morrer muçulmana.